Eu tenho certeza que você sempre pensou que Jesus fosse um semideus, filho de Yarvá com uma humana ao melhor estilo Zeus, e que mais recentemente você começou a ouvir falar de um tal de Jesus histórico, que teria sido um judeu analfabeto, falante de aramaico, que teria sido um revolucionário anti-império romano. Bom, tudo isso nós já desmistificamos nos outros vídeos dessa série. E nesse aqui eu quero te provar que o personagem Jesus é, na verdade, uma arma de guerra. E uma arma de guerra não dos judeus, mas sim dos próprios romanos. Quer conferir tudo isso? Então fique comigo até o final. Para você que não me conhece, meu nome é Antônio Miranda, eu sou um especialista em teologia reversa e eu já quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 40, onde você vai ver o seguinte: E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bom, talvez o detalhe que você não tenha percebido é que são 5.000 homens e não 5.000 mulheres, crianças, idosos em geral. E eles estão divididos de 100 em 100 e de 50 em 50. Introduzindo um pouco de contexto histórico, 5.000 era o número de soldados pertencentes a uma legião romana, que era dividida exatamente de 100 em 100 e de 50 em 50. 1 Clemente 37, do 1 ao 3. Nem todos são comandantes, nem chefes de 1.000, nem chefes de 100, nem chefes de 50 e assim por diante. Bom, agora que você descobriu que Jesus alimentou uma legião romana, que tal eu te mostrar que Jesus mandou o povo judeu pagar impostos a César? Confira comigo. Marcos capítulo 12, dos versículos 14 ao 17. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens? Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. O que no grego seria Kaisaros apodote Kaisari. Ou seja, o que Jesus está dizendo de forma explícita é: pague os impostos a César. Apódote é um imperativo, ou seja, é uma ordem. Quando eles perguntam se deveriam pagar impostos ou não, Jesus diz: pague os impostos. Em Romanos 13, você verifica a mesma estrutura utilizando exatamente a mesma palavra. Apódote passim tais ofeilas, o que na tradução seria: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, aquela história de um judeu revolucionário anti-império romano é uma farsa. Jesus é pró-Roma. Mas é óbvio que você consegue imaginar um judeu revolucionário anti-império romano que ordena que paguem impostos
a Roma, não é? Agora perceba quem é a pessoa com a maior fé de Jerusalém. Preste atenção. Mateus capítulo 8, do 7 ao 13. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu escravo, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu escravo sarou. Então ele é amigo dos romanos. Essa passagem é reveladora, pois mostra, que o centurião romano é a pessoa que mais tinha fé em Jesus, coincidência, e ele, no caso, estaria vindo do leste e do oeste para jogar fora os filhos de Israel, e lá haveria fogo e ranger de dente. Se você não soube interpretar que aí Jesus está falando da guerra judaico-romana, onde os romanos destruíram os judeus, então eu fico muito curioso para saber o que você interpreta de um texto desse. Bom, mas se você não está convencido de que Jesus está falando da guerra judaico-romana, acompanhe comigo Marcos, capítulo 13, do 1 ao 8. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perceberam aqui como ele estava falando sobre a destruição do templo, o que só ocorre na década de 70, durante a invasão romana por Tito Flávio? Mas você já parou a pensar o que um judeu, tendo suas terras santas invadidas, deveriam fazer contra o terrível Império Romano? É óbvio que se Jesus era um revolucionário, um terrorista contra Roma, ele deveria mandar com que eles pegassem armas e as usassem contra os invasores, não é? Vamos ver se é isso que aconteceu. Lucas 6:29. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Mateus 5:40-41. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém o recrutar para andar 1 milha, vai com ele 2. Em um contexto histórico mais preciso, milha é a unidade de distância utilizada pelo exército romano, os quais recrutavam pessoas para fazerem suas tarefas, ao melhor modo escravagista mesmo. Então Jesus está mandando o seu povo se submeter ao invasor. Mateus 5:43-45. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu sei, é muito complicado, pois agora você vai ter que defender um Jesus pacifista, um Jesus Gandhi, um Jesus que manda amar o inimigo. Imagine os judeus tendo que amar os nazistas durante a Segunda Guerra. Complicado, né? Mateus 10, versículo 34.
Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Bom, Jesus traz aqui uma oração coordenada, sindética, adversativa para falar que ele não veio trazer paz àquele território, e sim a guerra, a espada, o que novamente ocorre em 70. Tente lembrar agora alguma vez em que Jesus xingou os soldados romanos ou o Império Romano. Não conseguiu, né? Agora, quem são as raças de víboras, os sepulcros caiados, os guias de cegos, os hipócritas, os filhos do diabo? Sim, são os judeus. Talvez você tenha pensado na passagem dos porcos de Gadara para dizer que ali Jesus está se opondo ao exército romano, não é mesmo? Mas vamos prestar atenção em alguns detalhes. Vamos lá em Marcos 5. A partir do versículo 9 você vai ler o seguinte: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só porque o demônio disse que se chamava Legião, muitos aqui vão tentar interpretar como sendo os soldados romanos. Porém, vamos observar um detalhe a qual o texto nos entrega um pouco mais à frente. No versículo 12 nós temos: E todos aqueles demônios que rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou. Por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Prestaram atenção? 2.000 porcos. Legião é somente o coletivo para soldados, não era algo exclusivo do Império Romano. E 2.000 não era a unidade padrão do exército romano de forma alguma, o que eu já falei no início do vídeo, que era de 5.000 homens. Portanto, soldados em um número menor de 2.000 que adentram em porcos, o que seria somente uma ofensa para os judeus, pois judeus não podem comer porcos, pois são considerados imundos. Portanto, aqui nessa passagem nós temos uma referência clara, explícita, de um exército judeu sendo massacrado e humilhado. E se você não está convencido, em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo deixa bem claro que toda vez que os soldados romanos eliminavam os judeus, esse exército romano estava purificando ou curando toda aquela região ou aqueles homens. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ué, mas o que fica sobre cadáveres são geralmente abutres, né? Por que águias? Preste atenção. Um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente é obviamente uma referência à extensão do Império Romano. E esses cadáveres, cujas águias estarão em cima, nada mais são do que uma representação de pessoas, de soldados judeus mortos, onde os soldados romanos, que tinham como símbolo a águia, estarão por cima. Repare bem, pois o símbolo dos romanos eram justamente a águia e o relâmpago. Você alguma vez já se perguntou se Jesus de fato era um terrorista, um revolucionário contra Roma? Por qual motivo Pilatos tentava o inocentar todas as vezes? 3 vezes ao todo? Confira comigo. João 19, de 4 a 6.
Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Veja que quem condena Jesus de fato são os judeus e não Pilatos, que considera Jesus um inocente. Agora você entendeu por que ele lava as suas mãos. Mateus 27, 25. E a multidão gritou: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É complicado porque o povo escolheu um bandido, ou de fato um terrorista, que era Jesus Barrabás, ao invés de Jesus o Salvador, que era o pró-romano. E por isso os romanos se vingaram do povo judeu, segundo o livro A Vingança do Salvador. Mateus 24, 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Você deve saber que uma geração, naquela época, dentro do contexto judaico, representava algo em torno de 40 anos. Então, se pegarmos a década de 30 e adicionarmos 40 anos, teremos exatamente a Guerra Judaico-Romana em 70. Lucas 13, do versículo 1, você encontra: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, ou seja, os matou. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Novamente, em Guerra dos Judeus, Tito Flávio dá inúmeras oportunidades para os judeus se arrependerem, mas como não se arrependem, são destruídos na guerra. Mateus 21, de 33 a 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que nos construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles.
Pois é, galera, mais uma parábola de guerra dizendo que os judeus perderiam a sua terra para os romanos e que eles seriam destruídos. Lucas 19, 27. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo. Duas coisas aqui muito interessantes. O que você tem que notar nesse versículo é que quem não quisesse o reinado que foi imposto ali por Jesus, né, ou por Roma, deveria ser destruído. E em seguida Jesus é conduzido em triunfo. Porém, quem triunfava eram justamente os imperadores romanos. Lucas 12, versículo 49. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivessem chamas. Talvez aqui você queira interpretar que é um fogo espiritual, né? E não a queima de Jerusalém. Marcos capítulo 4, do 10 ao 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Ué, como assim? Jesus não queria que as pessoas entendessem e fossem salvas? Estranho, hein? Preste atenção, eu poderia citar inúmeras passagens, como o das ovelhas perdidas da casa de Israel, ou de quando Jesus amaldiçoou a figueira, que era uma representação do templo, né? E também de quando Jesus adentra o templo, derruba o shekel, que era a moeda do templo, para trocar pela moeda romana que tinha imagem, né? E não poderia entrar no templo, pois era uma blasfêmia. E também dele libertar os animais, o que seria algo estranho, né? Pois o pai dele mandava sacrificar animais para ele próprio, né? E Jesus faz aquela arruaça toda e diz que ali está servindo de covil de salteadores, de terroristas contra Roma. Mas todas essas passagens, fora as outras que eu não citei, demonstram que os evangelhos são todos pró-Roma e anti-judaicos. Isso é um fato, não se pode negar isso. Os evangelhos são armas políticas, armas de guerra. Jesus é apenas um fantoche, um boneco, um construtor pró-Roma. Ele está fazendo uma intervenção num território de um outro povo sobre as rédeas, sobre o escrutínio romano. Essa que é a verdade. Bom, mas talvez você tenha chegado até aqui no vídeo e ainda não esteja convencido de que tudo isso esteja sendo feito pelas mãos romanas. Então leia comigo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 21 a 22. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Repare que estão com ele. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 24, onde você vai ler: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, hoje da Itália vos saúdam. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que Roma fica na Itália, né? Bom, eu poderia falar aqui de Clemente de Roma, ou também de Inácio, que ainda chega a dizer em uma de suas epístolas que a sede do cristianismo das igrejas cristãs está em Roma. Porém, no nome atual da igreja que pertence o maior clero do mundo está bem claro: Igreja Católica Apostólica Romana. Até mesmo os símbolos utilizados são símbolos romanos, são símbolos helenizados.
E também os títulos são títulos romanos, como pontífices máximos, tá? Não tem nenhum título judeu. Todos os locais de culto dos primeiros cristãos eram locais de cultos em Roma e não na Judéia, Galiléia, Samaria, Decápolis. Perceba que até mesmo o Novo Testamento não é escrito em hebraico, mas sim na língua dos vencedores, o grego. E se você ainda não se convenceu de que Jesus e o Novo Testamento são meras armas políticas, armas de guerra, basta ver o que aconteceu ao longo da história. Sempre onde os invasores europeus chegavam, eles introduziam o cristianismo. Foi assim na África, foi assim na América do Sul, foi assim na América do Norte. Foi assim em todo local onde os colonialistas cristãos chegaram. O cristianismo é uma arma de guerra. Jesus é uma arma de guerra romana. E essa que é a verdade. Eu espero que essa mega produção tenha merecido o seu like, o seu comentário, o seu curtir. Eu espero de coração que tenha te trazido muita informação, muito valor, muito conteúdo com esse vídeo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!